Eu tinha ouvido você falar sobre essa questão do teu filho numa entrevista toda na televisão, na internet, né? Acho que está no site da companhia, não sei, ou da Alfagarra, não sei. Mas eu achei legal você falar agora de uma maneira clara. E, na verdade, foi um encontro, né? Quer dizer, tudo bem, teu filho, tua mãe, esse processo, né, em que há uma inversão, mas também a Comissão Nacional da Verdade ao mesmo tempo, né, que eu acho que, apesar de, no final, ter sido uma coisa assim que meio que caiu no vazio, esse relatório, em dezembro de 2014, mas teve uma mobilização. Né? Em 2013, em 2014, saiu muita coisa na imprensa, se falou muito sobre isso. Pela primeira vez, se falou isso, bastante sobre isso. Inclusive, muitos artigos com relação à questão da lei da anistia. Né? Pensou-se seriamente, né, em se superar, né, esse decreto amnésico jurídico que existe nesse país, que só comparável com o que aconteceu na Espanha. A Espanha é um país que é parecido, você sabe, né, com relação ao Brasil também não tem esse trabalho de memória com relação porque também tem uma elite muito associada ao governo ditatorial. Né? Não, isso eu acho também muito interessante, quer dizer, no teu livro, como você deixa claro, né, essa relação entre, quer dizer, não é golpe militar, é como se né? não tivesse tido Nuremberg. Você imagina isso? No Brasil não teve. Não faz sentido mesmo. Não teve nada. E até seria possível que não tivesse Nuremberg, né? Porque era interessante para a elite alemã que mantivesse, né, escondida os acordos, como existe na França, né? Os colaboracionistas que nunca, né, foram devidamente julgados, tal. E era interessante para a elite, até para todos. Seria interessante que não houvesse Nuremberg, mas houve mesmo assim, né? É interessante saber até porque as pressões que não tivessem e que tivessem Nuremberg, né? Dizem, é evidente, né? Tem um elemento: a Alemanha perdeu a guerra. Teve uma imposição de Nuremberg, mas o que é interessante é que a própria Alemanha, não sei se vocês viram a Folha de ontem, tinha uma notícia de um condenado ontem, um cara de 96 anos, trabalhava em Auschwitz, foi um contador de Auschwitz, não sei eu, e foi para a prisão agora, né? Então, quer dizer, não foi só um tribunal imposto, a própria Alemanha assumiu essa tarefa, e nos anos 60 tiveram julgamentos muito mais importantes que o de Nuremberg, em Frankfurt, né? E que existem até hoje, como eu estava falando. Né? Então, realmente é um marco. Né? Tem o Tribunal Penal Internacional, que está julgando, não sei se viram também a capa da Folha hoje, o cara se matando depois de ser condenado. Então, são movimentos que aconteceram ao longo do século XX e XXI, no sentido de se estabelecer essa justiça após essas situações de extrema violência estatal. E você vê como é importante, porque isso que aconteceu na Iugoslávia foi de muita gente. A Iugoslávia era um dos países que tinha um movimento nazista fortíssimo na Croácia, né? Que eles dizem que eram mais nazistas do que os próprios nazistas, os croatas, né? Então, é engraçado como como os sérvios e croatas revivendo situações de... Lembra o campo de concentrações descobertos na Croácia, na Guerra da Iugoslávia? Extermínio, idênticos genocídio. Idênticos. As fotos que apareciam, você falava, nossa! Né? Inclusive, tiveram nazistas que foram lutar lá nessa guerra. Então, foi o século XX é marcado por guerras genocidas, né? Mas também por essa concomitante ascensão de uma autoconsciência, né, que se universalizou dos direitos humanos, que foi uma coisa que na América Latina pegou. Eu fui no congresso há 4 anos atrás em Santiago do Chile, na época do Pinheira, que é um presidente de direita. Não sei se você conhece o Museu da Memória lá em Santiago do Chile, é um museu impressionante, inclusive a arquitetura de um escritório de arquitetura aqui de São Paulo que ganhou. É maravilhosa assim, a arquitetura, e uma exposição sobre a ditadura chilena muito bem feita, a partir de testemunhos e documentos. Nesse pequeno congresso, nós éramos assim 1/3 das pessoas aqui nessa sala. A ministra da Justiça foi enviada pelo presidente para abrir o Congresso. Por quê? Porque, no Chile, direitos humanos é uma questão de Estado, política, reconhecida por direita e esquerda. No Brasil, direitos humanos é coisa de esquerda, de gente ressentida, de gente que não sabe esquecer, que não olha para frente. Né? É patologizado direitos humanos. Né? Marginalizado, patologizado, criminalizado. Né? Então, por isso que eu falo que o Brasil é um dos países mais violentos, né, que existe. Né? E isso tem a ver com essa também discrepância social absurda que tem nesse país. Então, tudo isso atua junto, né, e a ditadura, como eu falei, e como você também falou, quer dizer, ela é um movimento da elite, não é um movimento militar. Isso aí é uma construção caricata. Os militares foram coautores da ditadura. Né? Mas a gente não pode esquecer que, sem as elites, sem a burguesia, sem o apoio dos Estados Unidos, não teria acontecido. Que foi no contexto da Guerra Fria que as ditaduras aconteceram.
E é importante a gente pensar tudo isso para entender a história do Brasil, o que está acontecendo hoje em dia, como essas elites novamente estão aí. E hoje em dia, né, lamentavelmente, existe uma estrutura política que permitiu, né, se dar um novo golpe sem precisar lançar mão, né, dos militares. E o que é interessante, estava falando desse parlamento que não representava em 79, e eu fico pensando, e o nosso parlamento hoje em dia que não nos representa também? Mas foi votado, esse que é o paradoxo. Né? Quer dizer, como que a política conseguiu chegar onde chegou nesse país? Tem a ver com essa nossa, enfim, evidentemente tem toda essa mercantilização da política, tem o que os atores mais importantes durante as campanhas são esses grandes publicitários que ganham 100 milhões, não sei, são os valores interessantes que eles ganham, né? Será que tem corrupção por trás disso? Eu imagino que não. Mas, enfim, mas eu estava comentando aqui, Marcelo, só para terminar, para abrir para o público um pouquinho, esse momento, que talvez vai de 11 a 14, que eu acho que foi um momento que teve uma nova geração, uma geração que, inclusive, nasceu no fim da ditadura, né? Nasceu ali no meados dos anos 80, que é uma geração também que conhece a política de uma outra maneira e que tem uma consciência política muito interessante, né? Então, para fazer um pouquinho de propaganda aqui, né, a Maria Rosa lembrou dessa exposição que eu estou fazendo a curadoria, que está no Memorial da Resistência, na Estação Pinacoteca, aqui em São Paulo. É uma exposição chamada Hiatos, Memória da Violência na América Latina. Então, convidei 8 artistas para pensarem essa questão da memória da ditadura, né? E 2 deles são artistas nascidos em 85. Eu acho bem interessante isso, como artistas, para eles, essa questão é recorrente na obra deles. Não é que eu convidei eles para eles inventarem uma coisa. Eu percebi que eles tinham um interesse, né? O Jaime Laureano e a Clariane, que são artistas maravilhosos, né? E fizeram obras super interessantes, né? Então, eu acho que, de repente, existe uma novíssima geração que precisa ler Feliz Ano Velho, precisa ler Ainda Estou Aqui, inclusive, e que alguns estão lendo, porque eu acho que eles têm um renovado interesse em repensar, em repaginar a história do Brasil de uma maneira crítica. Então, eu acho que, né, como é que é a frase lá do David Bowie, né, Nothing I Can Do, não, tem gente que está fazendo, né? Eu acho interessante, tem o Marcelo, tem escritores, tem artistas, e tem pessoas também, eventualmente, aqui ali na universidade, a gente reunida aqui nessa sala chamada Dom Paulo Evaristo Arns, né? Eu achei interessante, né, essa coincidência, né?